Estamos de volta com o nosso programa DVB Talk. A DVB conversa, né? A DVB papos, né? No nosso idioma português, né? Mas a DVB Talk é mais elegante, está na moda esse negócio, né? Ok? E é um programa que a DVB mantém, a Associação Dirigente de Vendas e Marketing do Brasil, com finalidades muito específicas. As finalidades são trazer personalidades aqui que possam, de alguma forma, ajudar a esclarecer alguns temas dos quais a DVB vem abraçando há 60 anos, né? E que sejam também personalidades inspiradoras para que novos jovens consigam se realizar nesse país complexo que é o Brasil, né? O Franchini, que eu tenho o prazer de ser amigo há mais ou menos 150 anos, dividido por 2, ok? Para nós aqui na DVB, ele teve uma participação histórica muito importante, porque em 1980 foi lançado o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, quer dizer, numa época em que a gente não falava ainda em empreendedorismo, né, da forma com que hoje se fala. Sorte que aquele programa influenciou muita gente no Brasil, e muita gente, mais de 1000 programas, né, feitos sob a tua gestão, não é? E esse programa realmente influenciou muita gente nesse país e foi responsável pela criação de muitas pequenas empresas que se transformaram em grandes negócios do Brasil. Flávio, é isso mesmo. Eu agradeço o convite de estar numa casa que eu faço um testemunho de ter feito o meu primeiro curso extra, a formação acadêmica, foi na DVB, quando a sede era na Avenida Rebouças. Avenida Rebouças, isso, em meados da década de 70. Tá? Então é um prazer estar aqui e retornar a casa. Referência ao Pequenas Empresas e Grandes Negócios foi uma iniciativa inspiradora do Nelson Gomes, que à época, em 88, 87, 88, era diretor da Globotech, e ele teve a inspiração de colocar esse programa no ar à época. E que só pelo título era quase uma afronta, né? Exatamente. A comunicação, porque um programa de televisão chamado Pequenas Empresas e Negócios era realmente algo incomum. E aí o Nelson teve essa inspiração e criou o programa. Né? E depois ele não ficou mais na empresa, e a gente, a partir de 2000, nós continuamos a produzir o programa e terminamos em 2015 tendo editado quase 1.200 programas, que certamente é um grande número em produção de programas de televisão no Brasil. É espetacular, um número espetacular. Sem dúvida. E como você disse, o papel do programa foi que ele contribuiu de forma efetiva com suas matérias, com seus conteúdos, a inspirar não só empreendedores, como contribuiu para o desenvolvimento de políticas públicas que tratassem da questão da pequena e média empresa. Então, a partir daí, você começa a ver a construção de políticas públicas no sentido de melhorar a vida do pequeno empresário. Então, de fato, foi uma contribuição efetiva para a história, vamos dizer, até econômica e empresarial do Brasil, essa iniciativa, como eu disse, foi liderada na época pelo Nelson Gomes e que a gente depois continuou no seu desenvolvimento. Bom, eu sou testemunha ocular da história, né? E da importância que esse programa teve para o desenvolvimento dos pequenos negócios no Brasil e, casualmente, como tu frisaste muito bem, de políticas públicas que não existiam na época. Né? Hoje em dia, não existe ainda o aparato ideal que protege o pequeno empresário e o empreendedor no Brasil, mas, de qualquer forma, está muito melhor. O estamento jurídico, né, e regulacional está muito melhor do que era na época de 1980. A tributária, a MEI, quer dizer, esses mecanismos tributários contribuíram muito. A própria leitura de que ser um pequeno empreendedor é algo qualificado. Nós somos de uma geração que só trabalhar em grandes corporações era o nosso sonho. E veio provar que a pequena e média empresa também é algo bastante importante. A pequena e média empresa, segundo números aí, ela emprega 70% da mão de obra dos trabalhadores. A pequena e média empresa normalmente é o caminho de entrada no trabalho das pessoas. Então, a pequena e média empresa, ela é um colchão social, né? E econômico, né? Exatamente. Então, na medida que se olha isso como políticas públicas, você constrói um mecanismo de criação de renda familiar e renda em pequenos grupos.
não é? Hoje você pode chamar do que for, startup, etc, etc, mas no fato são 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas que, movidas de talento, de muita inspiração, né, constroem algo, né, e desse algo que pode se tornar ou não uma grande empresa, como eu disse, gera riqueza, gera renda e traz desenvolvimento para o Brasil. Esse alicerce da economia, né, é que a pequena empresa, por exemplo, da Itália, né? É um exemplo. A Itália é um exemplo, né? 90% das exportações italianas são feitas por pequenas empresas. Quer dizer, né? Nós ainda não tivemos no Brasil o empuxo necessário para levar o pequeno empresário a enfrentar a burocracia, né? do que é um programa de exportação. Na Itália é muito mais fácil do que aqui, né? Aqui, aliás, pequenas empresas e grandes negócios é uma demonstração de que é possível, né? Apesar de eu sempre achar e escrever que ser empresário no Brasil é um ato de heroísmo, né? É um ato de heroísmo, sem dúvida. Porque é muito complicado a gente progredir, criar e fazer. Você tem uma carga tributária, É todos nós sabemos que ela é muito voraz. Você não tem não só a carga tributária, mas financiamento, né? Mas a burocracia. Abrir uma empresa no Brasil é um inferno, fechar é impossível. Né? Continua sendo impossível fechar uma empresa. Você abre, depois não consegue fechar. Se dá o errado, tem que fechar, né? Porque às vezes dá errado, né? Ninguém, né? Não pode acertar todas, né? E agora, se refere ao próprio programa, o programa continua existindo, claro, tá aí, né? Na Rede Globo. E eu diria que você colocou no ponto. A estrutura hoje de se abrir e fechar uma empresa, apesar dos avanços, é muito trabalhosa, né? Já tem alguns cenários favoráveis. E eu fico otimista que as próximas gestões, tanto no Estado de São Paulo, que já teve algumas coisas muito importantes, né, nesse caminho, e também no governo federal, se criem todos os mecanismos que melhorem o desempenho da pequena, chamada micro e pequena empresa. E o micro também, né? Você dá uma cidadania ao micro é muito importante. Aquela senhora que tem uma pequena atividade, seja fazendo um doce, ou aquela cabeleireira, quer dizer, atividades que inicialmente elas podem ser qualificadas como micro, né, como são. Até empresas individuais. Exatamente. E dá uma cidadania a essa pessoa. É um reconhecimento. Um reconhecimento. Ela pode desenvolver, pode ter acesso a mecanismos. Então, eu acho que é importante a gente tratar esse assunto, independente da questão do programa, e de realmente os jovens acreditarem que podem, sim, terem sucesso profissional, pessoal, iniciando uma pequena empresa. A DVB, que sempre foi a primeira entidade nesse país que trouxe o termo marketing, não é? Para a discussão no ambiente empresarial. A DVB tem se dedicado desde o seu início à capacitação, né? É um programa muito sério, como mesmo falaste nesse curso na DVB, né? Que os cursos da DVB sempre foram pioneiros, né? Tentando, por exemplo, treinar pessoas para vendas, okay? E qualificar o profissional de vendas. Né? Porque, sabe, na escola de Chicago, do Milton Friedman, né? Eles realmente são liberais. Né? Eu acho que está na hora do Brasil experimentar, fazer um experimento liberal, né? na gestão da sua economia e dos seus fatos históricos, para que a gente tenha aquela alternativa, né? Tu mesmo mencionaste, né? E a gente precisa ter um caminho, né? Qual é o caminho que nós vamos querer ter? Se a gente tiver uma política que dê segurança jurídica, não só para os brasileiros, mas para outros investidores internacionais, você constrói um ambiente de investimento. A riqueza só vem com investimento. O investimento gera emprego, gera desenvolvimento, isso gera renda, e um dos combates à pobreza é a geração de renda. É a única maneira, né? Quando a gente discute muita coisa, nós somos desiguais, nós não temos que combater só a desigualdade, nós temos que combater a pobreza, porque a desigualdade é inerente ao homem, ao ser humano. Agora, nós como Estado, como cidadãos de bem, temos que combater a pobreza. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Estimular um estado de... E está piorando, né, no Brasil, infelizmente. Infelizmente, os nossos números nos últimos 15 anos são terríveis. Estão piorando. Não melhorou nada. Então, a segurança jurídica... Somos mais pobres do que estávamos. Mais pobres, né? E, obviamente, a classe média brasileira sofreu intensamente isso. Então, eu acredito que uma segurança jurídica pode gerar investimentos. Nós precisamos ter investimentos que não é adquirir empresas brasileiras. É investimentos que tragam dinheiro para construir novas empresas brasileiras. Isso gerando emprego, renda. Não é só comprar a empresa brasileira, que o capital brasileiro é insuficiente, então alguém compra. Não, tem que comprar, mas tem que vir dinheiro
que sinta que o Brasil é seguro e construir novas. Porque é preciso, então, que agora a gente tenha um norte aí, uma oportunidade aí pela frente, de que a gente consiga estabelecer uma segurança jurídica, que estamos prejudicados nesse campo. Que os contratos tenham validade. Tenham validade, que isso possa trazer confiança para que o dinheiro, os investimentos venham para o nosso país, porque eles sempre foram necessários, mas agora nós estamos chegando numa fase crítica. A população nossa é muito baixa. Quer dizer, 55 milhões de brasileiros vivendo na linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, não pode acontecer uma coisa dessas. E uma exagerada concentração de renda também na camada mais rica da população. Isso é um fenômeno mundial, né? É fenômeno mundial, mas aqui no Brasil está se agravando. Nós, como cidadãos de bem, todos procuram ter uma vida. Temos que ter vergonha da pobreza e trabalhar para que essa pobreza seja diminuída, seja exaurida, que as pessoas tenham direito à saúde, à educação, às questões básicas, né? O atendimento da saúde da mulher, né? Da criança, porque a criança, quando nasce, ela precisa de 3 coisas: precisa de amor, precisa de proteína e precisa ter convívio social. E depois, quando ela chegar nos 5, 6 anos, ela não vai conseguir estudar. E só vamos chegar lá se for um movimento da sociedade como um todo. Nós todos, não só do governo. Temos todos que contribuir, né? Porque senão ficar o governo vai fazer, o governo somos nós. Nós é que elegemos, nós somos os governantes. Senão fica fácil, alguém vai fazer, sabe que alguém é ninguém. Alguém é ninguém, né? Mas para finalizar o nosso programa, qual é o teu conselho para os nossos queridos empreendedores que estão nos ouvindo aqui? Olha, eu acho ou que têm vontade de empreender? Eu acho que eu não daria conselhos, mas deixaria uma dica. Algumas observações. Como foi dito aqui. Primeiro, acreditar no Brasil. Se eu estou num lugar que eu não acredito, eu não consigo fazer nada. Não tem como. Então, primeira coisa, acreditar no Brasil. A segunda coisa é acreditar no Brasil. A terceira coisa é acreditar no Brasil. Bom, este programa aqui, que nós levamos a hora aqui, o ADVB Talk, é uma demonstração de que nós acreditamos no Brasil. Quer dizer, nós continuamos aqui lutando para que as coisas melhorem, o nosso ambiente socioeconômico e político seja melhor e que criemos condições para que os empresários, os vendedores floresçam e com isso a economia possa galgar novos patamares que nós precisamos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E que as pequenas empresas e grandes negócios continuem sempre na mente de todos nós, porque é por aí que o andar da carruagem vai. É verdade.